Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs reunidos, nós estamos em comunhão pelos meios de comunicação, agora neste momento, para a gente se alimentar da mesa da palavra. Primeira leitura que nós ouvimos, tirado do profeta Ezequiel. Essa profecia bonita de Ezequiel, essa visão bonita que Ezequiel tem e que ele vai então dizer para nós nessa tarde, nada mais é do que palavras de esperança para um povo que estava voltando e que há muito tempo estava como escravo na Babilônia. Por isso eles começaram a reconstruir aquilo de mais precioso o povo de Israel tinha, o templo de Jerusalém. E por isso então essa profecia que Ezequiel traz para nós notamos que é do altar central do templo que vai começar a jorrar essa água. E essa água, à medida que vai se aproximando dos vários lugares, essa água vai botando vida, vai gerando vida. É essa visão que Ezequiel apresenta para nós na primeira leitura de hoje. Colocando dentro da nossa realidade, o que o profeta Ezequiel quer dizer para nós? Podemos dizer que essa água viva que brota do altar, nada mais, nada menos quem é? Jesus. Jesus é a água viva que nós encontramos no Evangelho da Samaritana, que vai lá no poço buscar água. E à medida que Jesus vai entrando na nossa vida, como essa água viva, é claro que a nossa vida vai brotando, a nossa vida vai reflorescendo, a gente vai se renovando. A primeira leitura nada mais é do que um convite à conversão. Quando a gente anda no caminho do pecado, quando a gente se afasta da graça de Deus, nós começamos a viver como uma terra seca, uma terra árida. Não produzimos frutos. A terra não faz o seu sentido. Qual é o sentido da terra? Produzir frutos, gerar vida. E quando a gente está afastado de Deus, a gente também se torna uma terra seca, a gente não produz vida. Por isso o convite, atualizando aí a profecia de Ezequiel para a nossa vida no dia de hoje, essa água que sai do templo, que sai do altar, do pé do altar, e que vai se esparramando ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, é Cristo. É Ele que veio e é Ele que é a água viva para a nossa vida. Então hoje a primeira leitura nos convida a pensar um pouquinho. Será que hoje eu não estou vivendo como uma terra seca, como uma terra árida, sem sentido, sem vida, sem expectativa, sem esperança? E aí então o profeta Ezequiel vai trazer para nós então a resposta. Temos que nos aproximar de Jesus, essa água viva que vem para nós então recompor, restaurar, renovar, restituir a vida de novo para nós, né? Então esse é o convite da primeira leitura. Mas com muita calma, com muita sabedoria, vamos olhar um pouquinho para nós, para a nossa vida e nos perguntar com sinceridade: será que o meu coração não está como essa terra seca, essa terra árida, que à medida que o Cristo, que a graça de Deus vai penetrando, também Ele nos chama aí essa conversão para a gente se renovar? Ezequiel nos lembra o livro do Gênesis, o paraíso. Quando estamos em harmonia com Deus, quando a gente está em harmonia com o Espírito Santo de Deus, tudo vai caminhando bem. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos desafios, mas a graça de Deus vai nos envolvendo pouco a pouco. O paraíso nada mais simboliza do que a harmonia da gente com Deus, a harmonia de cada um de nós com o próximo e da gente com a gente mesmo. Tudo isso fruto dessa água. A água é sinal de vida, a água é abundância de vida. Por isso hoje a primeira leitura nos convida a abraçar a Jesus, essa água que traz vida, essa água que renova a nossa caminhada com Ele. Aproveitando que estamos em tempo de quaresma, está aí esse chamado de conversão do profeta. No evangelho de hoje, nós encontramos que Jesus vai para Jerusalém e lá está acontecendo uma festa. Uma das tantas festas judaicas que infelizmente o povo pobre, o povo oprimido, não estava nessa festa. A festa acontecia no andar de cima do templo de Jerusalém. No subsolo, onde se encontrava essa porta das ovelhas, estava o povo pobre, afastado.
Esse povo pobre, afastado, são os coxos, os paralíticos, gente rejeitada pelo povo de Israel, gente rejeitada pelos doutores da lei, gente rejeitada pelos anciãos, gente rejeitada por aqueles que entendiam da Sagrada Escritura, da Bíblia, dos sacerdotes. Quando fala-se aqui no Evangelho, a porta das ovelhas, justamente era a porta aonde as ovelhas que iriam ser sacrificadas passavam por ali. Por isso chamava-se porta das ovelhas. Era onde as ovelhas passavam para serem sacrificadas no templo, na parte de cima, onde estava a festa dos judeus. Tudo isso o evangelista quer dizer que aquele povo pobre, deixado de lado, eram como ovelhas que estavam indo para o sacrifício. Era um povo esquecido, um povo deixado de lado. E aí nós vamos encontrar também que essa porta das ovelhas estava em um lugar, em um pórtico, onde haviam 5 corredores. Esses 5 corredores significam os 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, mas que infelizmente não estava gerando vida. A palavra aqui não estava gerando vida. No meio desses 5 corredores, onde havia essa entrada para as ovelhas para serem sacrificadas, era onde o povo estudava a palavra. Esses 5 corredores aí, era onde o povo estudava o Pentateuco. Só que eles estudavam a palavra, mas a palavra não gerava vida, a palavra não gerava solidariedade. É como quando eu leio a Sagrada Escritura, eu entendo intelectualmente a Sagrada Escritura, mas eu não sou capaz de amar. Essa é a situação que o evangelista traz para nós. E aí, no meio dessa situação toda, nós encontramos aí um paralítico. Esse paralítico estava dizendo para nós no Evangelho que de tempos em tempos descia um anjo naquela piscina que estava ao centro, e quando a água se mexia, a primeira pessoa que entrasse era curada das suas enfermidades, dos seus males. O Evangelho quer mostrar para nós esse modo errado que o povo tinha de entender e de ver a Deus. De um Deus que não tinha preocupação com todos. De um Deus que, hora ou outra, se dignava a vir ao encontro dos seres humanos e, hora e outra, fazia as suas benesses. Hora e outra, estendia a sua misericórdia. Então essa era a mentalidade errada que os judeus tinham, como muitas vezes as pessoas têm também, de um Deus que escolhe pessoas para poder amar, de um Deus que faz distinção de pessoas para poder dar a sua misericórdia. Não, essa é a ideia mais errada que o povo de Israel tinha naquele tempo. Por isso então, esse homem então vai se encontrar com Jesus. Esse homem fala que ele havia 38 anos, tinha 38 anos. 38 anos na Sagrada Escritura é uma geração. Então é uma geração, havia muito tempo que esse homem estava lá, tentando entrar na piscina e não conseguia. Aí Jesus então vai manter um diálogo com esse paralítico, né? Esse paralítico vai dizer: olha, todas as vezes que eu tento entrar na piscina, ninguém me ajuda, ninguém me coloca lá, sempre tem um que vai na frente. O que esse homem quer trazer para nós? A falta de solidariedade que havia naquele lugar. Muitas vezes essa falta de solidariedade pode estar acontecendo dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Todos nós estamos na mesma caminhada, todos nós estamos no mesmo barco e temos que tomar consciência que a gente precisa um dos outros. Então a gente pode se perguntar com sinceridade no Evangelho de hoje: será que de fato existe solidariedade dentro da nossa casa, nas nossas amizades, na vida matrimonial, na nossa família? Podemos nos questionar, né? E esse homem paralítico representa todos aqueles que por causa do pecado também estão paralisados. São pessoas que por causa do pecado estão paralisados na vida, né? A cama significa essa paralisia, esse acomodar-se, esse muitas vezes está parado no tempo. São pessoas que por causa do pecado não vão para frente nem para trás. Muitas vezes somos nós aqui que somos os paralíticos do Evangelho de hoje. Jesus então, olhando para essa realidade, ele vai dizer então: levanta-te, pega na tua cama e anda. E o que nós vamos encontrar aqui de importante? A fé desse paralítico. Assim que ele se encontra com Jesus e na obediência à palavra de Jesus, ele se levanta,
pega na sua cama e anda. Pegar na cama significa o quê? Restaurar de novo a dignidade, restaurar de novo a liberdade, restaurar de novo a autonomia. A gente sabe que é por causa do pecado, a gente perde a nossa liberdade, a gente perde a nossa autonomia. Quando digo liberdade, liberdade em Deus, de saber fazer boas escolhas, de saber rejeitar aquilo que não condiz com a nossa condição de cristão. O pecado escraviza e o sangue de Cristo nos liberta. Então, essa atitude do paralítico se levantar, pegar na sua cama e caminhar, significa que Jesus restitui a ele de novo a vida, restitui de novo a ele a verdadeira liberdade, restitui a ele a autonomia em Deus na vida dele, né? E por isso o homem fica curado. Ele pega a cama e começa a andar. O Evangelho fala que era dia de sábado. Os sumos sacerdotes, os anciãos, eles tinham implantado a lei do sábado. Na lei do sábado não podia fazer muita coisa, né? Os números de passo eram contados, ou seja, era uma lei que não ajudava em nada. Era uma lei que não ajudava ninguém a ter caridade com ninguém e muito menos se achegava as pessoas até Deus. Era a famosa lei do sábado. E por isso os fariseus, os sumos sacerdotes naquela ocasião, vão ficar bravos com aquele homem que antes era paralítico e que tinha recebido a graça de Jesus, porque estava contrário àquela lei que não trazia benefício nenhum, muito pelo contrário, fazia com que os fariseus e os sumos sacerdotes escravizassem a pessoa, né? Dominassem a pessoa. Jesus vem para libertar. E aí a gente pode se perguntar também nessa tarde: será que eu não estou precisando de libertação, seja ela de qual nível for, espiritual, uma libertação afetiva? Fica aí para cada um de nós olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada e se perguntar. Aí os fariseus vão perguntar: mas quem que te curou? É engraçado porque o homem não sabe responder. Até então o homem não conhecia Jesus. Teve uma experiência com Jesus, mas não conhecia Jesus. Ele vai dizer que um homem olhou para ele e falou: pega a tua cama e anda. Mais tarde ele vai se encontrar com Jesus, né? E aí sim, esse homem então, ele vai começar a saber quem que foi o homem que o curou. Essa experiência bonita que esse homem teve com Jesus é a mesma experiência que a gente pode ter também. Muitas vezes nós hoje nos encontramos num estado de paralisia, muitas vezes por causa do nosso pecado. Como eu disse no início da missa, o que Jesus vai dizer para ele? Olha, foi por causa do teu pecado, vai e não peques mais. Foi por causa do teu pecado que você ficou paralisado. Muitas vezes por causa dos nossos pecados, a gente também está vivendo uma vida de paralisia. A nossa família está vivendo uma vida de paralisia. Será que não está na hora da gente também escutar, ser obediente à voz de Jesus, pedir a Ele a libertação, seja de que forma é, seja da forma que a gente está escravo hoje. Pode ser escravo afetivamente falando, psicologicamente falando, né? Ou muitas vezes espiritualmente falando. Será que não está na hora da gente também pedir a libertação para Jesus, como esse paralítico hoje teve essa oportunidade de se encontrar com Jesus, através da palavra, principalmente da Eucaristia, para a gente pedir a nossa libertação, né? Peçamos então nessa tarde a libertação, seja ela de que forma for que nós estamos precisando. Jesus é essa água viva da primeira leitura, que vem trazer vida, que vem trazer paz. Peçamos solidariedade. Esse coitado desse paralítico não tinha solidariedade. Estavam todos na mesma situação, mas nem entre eles tinha solidariedade. Peçamos essa solidariedade, principalmente nos tempos de agora, em que nós estamos vivendo. Que a gente possa se acolher melhor, que a gente possa escutar o outro melhor. Lembrando que essa situação que a gente está vivendo, mais uma vez, é uma situação propícia para a gente reanimar a fé, para a gente aquecer mais as nossas relações entre esposo e esposa, pais e filhos, entre os irmãos, né? A gente sabe que só quando nos é tirado alguma coisa, quando a gente perde alguma coisa, infelizmente, é que a gente reconhece a necessidade dela. Então nem precisamos passar por isso, né? Reconheçamos sim as pessoas que caminham conosco, reconheçamos a presença de Deus na nossa vida, para que a gente possa cada vez mais crescer como pessoa.
abraçar essa liberdade em Deus que traz vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.